Com a possível fusão das linhas aéreas com a Gol, o que vai acontecer? As passagens vão ficar mais caras? Eu já fiz um vídeo não sobre esse assunto, mas dei algumas pinceladas. Agora vamos... Sim, o negócio é meio óbvio, né? Mas vamos dar uma olhadinha no que falou o pessoal da Gol, o que falou o pessoal da Azul e o que falou o nosso excelentíssimo ministro dos Portos e Aeroportos. Bom, de acordo com o ministro das passagens de R$200, ele garantiu que não, sim, ele falou não vai subir os preços e falou que não vamos permitir o aumento tarifário e o aumento de passagens. Sarney, que ainda está vivo, mandou lembranças para ele. Dá uma pesquisada aí, ministro, que você vai lembrar do que o Sarney fez no passado. Segundo ele e o seu ministério, estão trabalhando para o fortalecimento da aviação e também para garantir os interesses da população. De acordo com Costa Filho, as duas companhias já controlam o mercado. Tá aí a Latam, que é a maior. Enfim, a Latam tem 40% do mercado, a Latam passou despercebida nisso aqui, mas tudo bem, tô falando 40% do mercado doméstico, ok? E o melhor vem agora. O ministro acredita que essas ações podem contribuir para a redução de custos das companhias, fortalecendo a aviação e possibilitando a oferta de passagens mais baratas do país, assim, aqui no Brasil. Eu queria beber o tanto que esse ministro bebeu, eu queria ficar tão louco quanto ele fica para poder falar essas palavras. Confia que o ministro falou é garantia de sucesso. Vai por mim, vai por mim. Já o lado da Gol falou o seguinte: é difícil prever preço de passagem após a fusão com a Azul, diz diretor da Gol, chefe da área financeira lá do Abra, que também afirma que o valor depende de fatores como combustível, tarifa e nega a concentração de mercado. Ah, que maravilha. Agora eu entendi, porque eu jurava que iria subir o preço, sim, eu jurava, porque quando você diminui a concorrência, a tendência é subir o preço. Mas se ele falou que não sabe, assim, tá meio na dúvida, vou confiar nele, né? Porque ele também falou o seguinte, ó, as partes esperam que a combinação de negócios resulte em eficiência e redução de custos, beneficiando diretamente os consumidores. Ah, bom, agora eu entendi. Eu jurava que essa fusão aí era mais de interesse das próprias companhias aéreas e dos seus acionistas. Mas agora que vocês estão me falando, que vocês estão pensando no povo e tal, agora eu fico bem tranquilo, né? Porque você lembra quando as bagagens despachadas eram de graça e depois começaram a ser cobradas, né? E aí eles falaram assim, não, o preço da passagem vai baixar, não sei o quê. Mas assim, não baixou também para surpresa de 0 pessoas. Quem achou que ia baixar os preços, sinto muito, mas não ia mesmo. Eu também lembro um negócio, não foi a Gol que comprou a nossa queridíssima Webjet lá no, nem vou dizer século passado, né? Mas na década passada, e para eliminar a concorrência, aconteceu isso, meu povo. E a Gol não conseguia fazer justamente os preços da Webjet, foi lá e bingo, vou comprar você para acabar com a concorrência. E não foi a Azul também que comprou a Trip para acabar com a concorrência? Rapaz, eu lembro desses casos aí, você que é um jovem Enzo aí, talvez não tenha conhecimento, mas eu tô te lembrando desses casos. Por quê? Quando você não consegue fazer o preço, o que você faz? Você tem dinheiro, você vai lá e compra o seu concorrente e depois sobe o preço. Porque na época, em 2011, o então presidente da Gol me garantiu que os preços não iriam subir. Mas, no caso, subiram. E agora ele não sabe se vai subir. Estranho. Tanto que o sindicato foi lá e perguntou, ué, Gol, por que você subiu 297% o preço de alguns trechos? Assim, não estou entendendo, me dê uma explicação. Passou trechos ele de 183 a 571 reais em poucos dias após a compra da Webjet. Só pode ser fake news, acho que só pode ser fake news. Ah, André, mas a concorrente fazia um preço insustentável para o mercado? Ué, deixasse o concorrente quebrar e problema resolvido, certo? Você não concorda comigo? Ah, mas o dólar subiu muito e por isso a Gol precisou subir os preços, que não sei o que, a cotação do dólar em 2011. Os Enzos não vão saber disso aí. 1,57 até 1,79 no ano de 2011 e no ano de 2012, 1,70 a 2,11. Eu cheguei a viajar com o dólar a 1,90. Mano, 1,90. Você viajava em dólar tranquilo, você pagava uma passagem para os Estados Unidos, tudo bem que daí o salário mínimo era menor naquela época, né? Tinha que ver quanto custavam as passagens, mas você não se assustava, você ia para a Europa com mais tranquilidade.
Pois é. E lembrando também que os custos das companhias aéreas, boa parte são atrelados ao dólar. Pois então, o que você acha que vai acontecer agora em 2025 com o dólar já ali, vamos considerar, estável acima dos R$6? Pode ser que baixe, pode ser que suba mais um pouquinho, ainda não sabemos. Tem que esperar o dia 20, porque agora vai assumir lá o Donald Trump, então a coisa vai mudar nos Estados Unidos. Mas calma, meu povo, calma, calma, calma. Precisa ser aprovado ainda essa bagaça toda pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Se tudo der certo, vamos ter passagens aéreas mais baratas em breve. É assim que o ministro falou e é assim que acontece quando você diminui a concorrência. Agora, se tudo der errado, o plano é só falar que foi uma fake news e tá tudo resolvido. Porque eu tô adorando que o CEO da Azul, ele tá comparando, ele está falando que é bom essa fusão, e ele está comparando com o mercado europeu. Só para informar para ele uma coisinha, se você quiser ir, por exemplo, de, sei lá, Paris, na França, para Berlim, na Alemanha, você vai ter pelo menos ali umas 20 opções. Tudo bem, poucas opções diretas, talvez 2 ou 3, mas com conexão em todos os países que ficam em volta. Sim, o ministro sabia, o CEO, no caso da Azul, sabia disso? Provavelmente ele sabe, mas ele fala, o mercado é igual, a economia é igual. Aqui no Brasil, se você quiser sair da mesma do Brasil aqui, por exemplo, ir para o Peru, você vai ter ali 2 opções e os preços não são nada baratos. Se você quiser fazer voo interno no Brasil, os voos de cabotagem não são permitidos. Cabotagem é fazer voo interno numa companhia que não é registrada, não vamos falar assim, né? Registrada aqui no nosso país, no caso no país de origem. Lá, por exemplo, na Europa, você tem muitas opções. Vou citar 2, por exemplo. 3. EasyJet, Ryanair, Wizz Air. O que acontece com essas 3 empresas? Só essas 3, que tem mais de 1000 aviões, se somar todas elas aí. Elas têm sede, vamos imaginar que todas têm sede na Romênia, tá? Na Romênia. Não é, mas na Romênia. Elas podem fazer um voo tranquilamente da Itália para a Alemanha, da Polônia para a Inglaterra, sem nenhum problema. E também lembrando que a Europa é assim, cada país é basicamente um estado brasileiro. Tem uns países que são maiores, tal, dá para comparar com o Amazonas, tem muitos países que são pequenininhos, dá para comparar com o estado do Paraná, Santa Catarina, que são a Sergipe, por exemplo. Né? Tem países que, acho que até o estado de Sergipe é maior do que alguns países europeus. Bom, não fica difícil entender o que acontece quando você diminui a concorrência. Na Europa, a grande maioria dos países são servidos por diversas companhias aéreas. Por mais que você... vou dar um outro exemplo então para você entender bem. Você quer sair de Paris e você quer ir para Berlim. Você vai ter umas 20 opções, pelo menos, 20 opções. Mas, se você quiser ir por Portugal, pode, só que a conexão vai ser em Portugal. Se você quiser ir pela Suíça, pode, a conexão vai ser na Suíça. No geral, dentro do próprio país, existe sim uma restrição na Europa. Por exemplo, dentro da França vai voar a Air France, a Corsair, entre empresas francesas. Isso varia, claro, de acordo para país. Mas a mesma rota que a Air France pode fazer da França para a Alemanha, a Ryanair pode fazer da França para a Alemanha. A Ryanair pode fazer também voos domésticos dentro de um próprio país, dependendo da regra do país, porque isso varia um pouco. Mas você conseguir entender que a concorrência é muito maior e você consegue ter preços muito diferenciados, assim, e assim, mais de acordo com o nosso ministro, vai baixar o preço, então eu tô tranquilo, vou comprar a passagem de R$200 em breve e vou comprar a passagem mais barata porque o ministro me garantiu. E aí, você apoia ele ou você acha que ele tá falando asneira? Deixa a tua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!